Hoje eu vou te ensinar a costurar uma calça. Ela é de alfaiataria estilo cenoura, mas que assim, você vai amar. É uma calça que, por ela ser mais larguinha nessa região do quadril, ela dá um toque muito moderno. Depois ela vai afunilando um pouco conforme ela vai descendo. O molde faz parte da assinatura da escola de costurar e é muito importante que depois que você monte ele, que você vá usar, você deixe essa linha, essa flecha, que é o sentido do fio, bem paralelo à ourela do tecido. E aí você pode cortar sem ter medo de ser feliz, porque esse molde já tem margem de costura, ele já está prontinho para você costurar depois. Então você vai cortando, sempre que tiver essas flechinhas ali, ela indica alguma coisa, né, o sentido do fio, ou indica onde você vai cortar para fazer as pencezinhas, onde ele vai encaixar. Então é importante que você faça essa marcaçãozinha. E aí vai cortando. Tem a parte das pernas, tem o bolso, tem o cós, tem braguilha, tem pertingal, tem a barra na parte da perna. Então vai cortando aí, sabendo que tudo já tem margem de costura. Como eu fiz uma peça de alfaiataria, eu estou usando um tecido que ele é de alfaiataria, mas esse aqui é um tecido bem sintético, assim, lembra um Oxford. Mas essa calça vai ficar maravilhosa com linho, com uma sarja acetinada, com tecidos de alfaiataria no geral, aí um gabardine, vai ficar perfeita. Então é só você cortar tudo para depois começar a costura. Como essa peça ela tem essa parte da frente que ela tem uma prega bem grande, eu vou cortar aqui, ó, já marquei com um piquezinho, né? Eu cortei. Vou colocar assim, ó, direito com direito, unir essas duas marcaçõezinhas que eu fiz aqui e fazer uma costura fechando aqui com cerca de 5 centímetros de comprimento. Eu vou fazer uma prega que eu chamo de prega fêmea, né? Que ela é conhecida por prega fêmea. Mas você poderia, se quiser também, só tombar depois essa costura sem fazer a prega fêmea. Então, vou fechar aqui, ó. Tô costurando pelo avesso, cerca de 5 centímetros para baixo. Depois eu desci mais um pouquinho, tá vendo? E ela tá aqui, e aí eu vou abrir, tá vendo? Se você só tombar, ela vai ficar assim. Tudo bem, fica linda também. Mas eu vou abrir aqui, ó, deixando um pouquinho para cada lado e passar uma costura nessa parte de cima, fazendo essa prega fêmea. Depois disso, a gente já vai pregar o bolso. Então, peguei essa parte aqui, que ela tem a mesma curvatura da calça, e vou passar uma costura prendendo. Também uma costura simples, respeitando a margem de costura que já está no molde. Só que tem um detalhe, depois que eu costurar aqui, eu vou abrir o meu bolso para cá, ó, tombar aquela margem de costura que está embaixo e fazer um pesponto prendendo essa margem de costura no meu bolso. Então, faço um pespontinho aqui, por cima mesmo, né? Eu tô olhando direito, e isso vai ajudar o meu bolso a não ficar virando depois, quando a gente for usar a nossa calça, né? Então, passei o pespontinho, olha só, tá aqui, a margem de costura tá presa, eu viro ele, agora eu tô olhando aqui a parte do avesso da minha calça, se quiser você pode passar aqui, e venho com a outra parte do bolso pra agora unir, tá vendo que ela faz essa lateral da calça que estava faltando, né? Então, uno bem direitinho aqui, fecho bolso com bolso. Tô passando overlock para fazer acabamento. Agora já está presinho o meu bolso aqui, ele tem essas marcações também que indicam onde ele deve ficar presinho, bem bonitinho. Arruma, se quiser passar com ferro aqui, você passa para garantir que ele vai ficar bem certinho. E a gente vai passar uma costurinha aqui na lateral e na parte de cima para deixar esse bolso preso. Eu também fiz uma costurinha de segurança aqui com zigue-zague. Eu tenho gostado de fazer isso para o bolso não ficar abrindo. Agora vamos para a parte de trás. A parte de trás ela tem uma pence. Então eu gosto de tirar do molde, né? Então eu abri, deixei vazado no molde, porque eu consigo riscar a pence aqui com a caneta fantasminha ou com a ajuda do giz de alfaiate, de uma forma que fica muito fácil de visualizar, muito fácil de depois costurar essa pence, porque ele fica bem perfeitinha. E eu gosto de costurar ela, né? Costurar entre aspas com alfinete, porque eu deixo ela fechada já, como se ela tivesse costurada, fica mais fácil quando eu vou para a máquina de costura, fechar minha pence e deixar ela perfeita como ela tem que ser mesmo. Então, eu começo aqui por cima, ó, e depois vou diminuindo, mas de uma forma bem leve, não pode ser um diminuir muito abrupto, sabe? Tem que ser bem levinho, terminando, para que não fique uma ponta na nossa pence depois. Então, vou terminando aqui, na parte de baixo pode dar um nozinho no fio, ou fazer um retrocesso se você já tem mais habilidade. Como esse tecido é bem sintético, eu não posso usar o ferro muito quente, então estou molhando ele para conseguir marcar bem aqui a parte do bolso. O bolso tem o gabarito, então marquei essa parte de cima, depois eu dobro aqui para passar uma costura fechando essa parte de cima do bolso aqui. Coloco minhas pedrinhas geladas para ajudar ele a marcar, né, como o tecido é muito sintético, e fiz assim. Depois, com a ajuda do gabarito, eu venho aqui, vejo onde eu vou pregar esse bolso, faço uma marcação, isso também está no molde, e com aquele gabarito que a gente usou antes, eu vou dobrar as outras partezinhas do meu bolso, que ele vai ficar assim, ó, já prontinho
para costurar. Então, dobrei aqui com ferro, molhei ele, fui secando para que ele ficasse bem marcadinho. E agora, nessa marcação que já tá no nosso molde, eu alfineto bem o nosso bolso aqui para poder passar uma costura prendendo o bolso. Isso vai ser nas duas partes da calça atrás. Então, começo aqui costurando, mas eu faço assim, ó, um retângulo. Venho para cima, viro aqui e baixo a agulha e vou descendo, porque esse retângulo me ajuda também o bolso ele não ficar abrindo, assim, sabe? Ele não fica desbeiçado, ele fica um bolso bem bonitinho, bem pregadinho, então faço esse detalhe desse retângulo no início e no fim do meu bolso aqui na parte das costas, vou ajeitando ele, baixo a agulha, giro para não perder o rumo e faço dos dois lados. Quando os dois lados estiverem pregados bem bonitinho, bem caprichado, eu já posso colocar direito com direito da minha calça na parte das costas e fechar o gancho aqui. Então, pode alfinetar, pode arrumar como você quiser, fecha o gancho aqui da parte das costas. Mais uma vez, estou dando meu acabamento com overlock, então você faz o acabamento aí, pode ser no zigue-zague, pode ser como você achar melhor. Passei minha costura aqui, bem bonitinho, bem caprichado. Na parte da frente, agora eu venho aqui com essa parte aqui que chama braguilha, vou colocar direito com direito aqui a minha braguilha e passar uma costura. Depois que eu passar a costura, eu também faço uma costura de pesponto, que nem eu fiz no bolso, lembra? Ó, por cima da margem aqui. Então, ó, passei essa costurinha de pesponto por cima da margem. E agora sim, eu viro tudo isso aqui para o avesso, tá vendo? E ele já começa a formar a minha braguilha. Tá vendo que aqui fica uma sobrinha de tecido? Então, eu passo já ele dobrado assim, ó. Já deixo ela pronta, dobradinha, passada com ferro, tá vendo marcadinha aqui, porque isso vai facilitar muito o meu trabalho depois. Venho com o meu zíper, é um zíper comum, feixe eclair, né? Um zíper de uso tradicional. Tô usando preto aqui, mas pode ser uma cor mais aproximada, fica até melhor. Ele é um pouco maior aqui, não faz mal. Eu deixo ele no tamanho certinho e vou alfinetar. A frente do meu zíper, né, tá encostando na braguilha. Tá vendo aqui pelo avesso da braguilha? Justamente porque quando eu olhar para o direito da minha peça, eu tenho que estar olhando para o direito do meu zíper também, né? Aqui agora, ó, tô olhando para o direito, tá vendo? Então aqui passo uma costura prendendo o meu zíper já na minha braguilha. Essa é a engenharia costurística de pregar zíper e fazer braguilha mais fácil que eu conheço. Então você vai pregando somente esse ladinho ali, que fica perto da overlock, né, na lateral. Depois que eu fiz isso, eu viro para dentro de novo, ó, tá pregadinho meu zíper aqui, e eu vou fazer o desenho da braguilha aqui agora. Mas essa pontinha que eu não costurei ainda, eu viro para cima, vou alfinetar, porque quando eu descer aqui e fizer essa curvatura aqui da braguilha, eu não quero que costure essa perninha do zíper. Então, começo por aqui, eu gosto de fazer essa braguilha olhando pelo avesso mesmo, e aí eu vou fechando aqui e faço essa curvinha, essa curvatura da braguilha, desde que eu não pegue esse pezinho do meu zíper ali que tá pra cima, né? Que é a parte que depois vai ser costurada no nosso pertingal. Então, ela não pode ficar presa agora. Dou um retrocesso aqui e tá pronta a minha braguilha. Ó, já tá costurada. Tiro aqui agora o pezinho tá livre, soltinho aqui. Quando eu olhar pelo direito, ele já tem esse desenho da braguilha. Olha só, eu fiz olhando pelo avesso, mas eu sabia que ele ia ficar aqui sim, perfeitinho. Meu zíper já começou a ser pregado. Agora eu venho com o meu pertingal. Eu passei overlock nele também, assim, né? A gente costura ele dobrado. E o pertingal, ele vai ficar aqui para proteger a nossa pele quando a gente for vestir essa calça, né? Então, prego o meu zíper aqui, ó, coloco ele bem perto da overlock do pertingal aqui. E eu vou costurar agora o zíper no pertingal. Tá vendo que aquela perninha dele tá erguida? Agora ela vai ser costurada. Somente zíper e pertingal. Mas como ele já tá preso na minha parte da calça, né? A gente passa uma costura aqui, erguendo a braguilha, prendendo somente o zíper no nosso pertingal. E mais uma partezinha já tá feita. Olha só como fica, que bonito. Quando eu abrir meu zíper, ele já tem esse detalhe ali que protege a nossa pele, né? Quando for fechar o zíper, fica muito bem acabado, muito bonitinho. E agora eu venho com a outra parte da calça, que ainda não tem nada, né? Ela tá só overlockada. Eu abro assim, ó, pode até alfinetar aqui se você quiser para prender a braguilha para cima, porque eu vou prender essa parte da calça no pertingal e no zíper aqui, ó. Tá vendo? Então, eu alfineto. Olha como é fácil. Às vezes a gente tem um medo de prender, fazer braguilha, coisa assim, mas olha como é fácil. Eu vou alfinetando aqui, porque eu vou passar uma costura prendendo a outra parte da calça da frente
no meu zíper e no pertingal, só até ali no final, tá bom? E olha só, ele vai ficar assim, presinho, depois já tá pronto. Então, vou pra máquina, toma cuidado para fazer essa costura bem retinha, porque às vezes quando tem o zíper ali, as partezinhas do zíper, é fácil a gente se perder ali como não tá olhando. Então, toma um cuidadinho para que essa costura fique bem retinha, bem bonitinha, bem caprichada. E olha só a coisa mais linda, posso soltar aqui agora a minha braguilha, já está se formando. Falta só a gente costurar essa parte de baixo aqui, mas tem um segredinho. Tá vendo aqui onde termina o zíper? Aqui eu vou fazer um piquezinho, tá vendo? Bem aqui embaixo do zíper aqui, ó. Eu faço um piquezinho, não precisa ter medo, isso aqui não vai dar problema. Eu faço até em peça de linho, né, que desfia bastante. Eu faço, fica ótimo, porque a gente quer que esse tecido aqui, essa parte do tecido, ela vire e fique arrumadinha aqui, ó. Tá vendo? Ela não pode ficar dobrada para trás. Ela tem que ficar assim, porque agora eu coloco, se precisar fazer mais um piquezinho ali, faz. Porque agora eu coloco essa parte aqui que já tá dobrada, né? Lembra que eu passei com ferro e deixei ela dobradinha? Coloco aqui por cima e ela vai encaixar perfeitamente. Então, vai alfinetando, porque aqui agora a gente vai fechar o nosso gancho frente dessa forma aqui, ó, com esse truquezinho aqui. Vai deixando reto aqui essa parte do gancho, para que você possa alfinetar e passar uma costura prendendo aqui, ó, tá vendo? Então, vai para a máquina, baixa a sua agulha, dá um retrocesso aqui no início, vai com bastante capricho, bastante cuidado, fechando o nosso gancho de uma forma diferente, né? A gente não costura direito com direito, a gente vai olhando por cima e ele vai ficar esse pespontinho aqui. Vai com bastante carinho, a gente dobrou aquela parte que tem a braguilha, né? E isso faz o encaixe ficar perfeito. Chegou aqui no final, dá um retrocesso, já tá pronto o nosso gancho frente também. Olha só, que capricho, que lindo. Abre o zíper, pele protegida, todo bem acabadinho, presinho aqui, fecha o zíper. Pelo avesso também ele fica muito bonitinho, só que ele tá solto aqui. Então, eu vou passar uma costura só aqui, um pespontinho prendendo o pertingal na braguilha para que ela não solte mais. Tá vendo? Só um pespontinho aqui, tá preso. E agora sim, a parte da frente está pronta, maravilhosa, perfeita. Venho com a parte de trás que também já está costurada e vou fechar lateral com lateral. Então, começo já a terminar a montagem aqui da minha calça. Fecho, depois você vai dar acabamento. Eu dei antes, na verdade, aí não tá aparecendo, depois dei uma paradinha e passei overlock, porque olha aqui, ó, no final, cerca de 10 centímetros, a gente não termina de costurar essa lateral da calça, porque a gente vai fazer aqui uma fenda. Então, vou costurar assim, ó, terminar de costurar, entende? Não vou até o final, eu dobro aqui as margens do tecido e vou costurar assim, ó, uma fenda aqui, que vai ficar essa aberturinha na parte da calça. Então, dobra aqui, quando tá chegando perto, viro, vou até o outro lado, baixo a agulha, viro. Então, eu termino de costurar a calça dessa forma aqui na parte de baixo, que é justamente para dar a abertura que a gente precisa para colocar o punho que tem na parte de baixo da calça. Ela fica assim, ó, a parte final. Passa bem com o ferro para ficar bem caprichado. E aqui também ela vai diminuir, né? Vai afunilar. Então, tem essas marcações na nossa peça. Eu marco aqui, ela vai ter 2 preguinhas na frente, 2 preguinhas nas costas. Eu subi também cerca de 5 centímetros e passei essa costurinha aqui fechando essas preguinhas. Mas se você quiser ela mais afunilada, você pode subir um pouco mais, pode subir uns 10 centímetros assim, ó, para ela diminuir. E aí sim eu poder costurar agora o meio da perna, né? Eu tinha costurado só as laterais, agora eu termino de costurar o meio. Ó. Nas laterais ela tem aquela aberturinha, no meio não, então passo uma costura unindo a parte central da nossa calça, fechando, né, todo o gancho ali, o entrepernas, toda a parte do meio que não tem. Agora vamos para o nosso cos. Eu vou entretelar, essa aqui é uma entretela de camisaria, ela é termocolante, então ela cola no meu cos, né? Eu cortei ela sem margem de costuras, então é o mesmo molde do cos, só que sem margem de costura. A parte do costas, ela é inteira, ela foi cortada na dobra do tecido. Então, coloco assim, ó, direito com direito, passo uma costura nessa parte de cima aqui e faço isso com as 2 partes da frente também. Na frente, ela tem partes diferentes, porque uma das partes do cos, ela tem que ir até lá no final do pertingal. Então, ela tem que ser mais compridinha que a outra, né, que só vai até a braguilha. Então, você faz isso com costas e com frente também, ó, aqui frente, vou juntar aqui com a parte das costas agora, coloco assim, ó, direito com direito, fecho aqui, passo uma costura na lateral unindo todo o meu cos, faço isso de um lado,
e faço do outro também para ter um cos inteiro. Tá vendo? O meu cos está prontinho. Agora, pelo avesso da nossa peça, vou começar a alfinetar o meu cos. Aqui eu coloco o direito do cos olhando o avesso da peça e vou alfinetar tudo, dando toda a volta. A parte maior do cos vai para o lado que tem o pertingal e a parte menor, onde está a braguilha, e passo uma costura prendendo esse meu cos ao redor de toda a peça. Veja que o meu zíper, ele é maior, né? Não tem problema, por enquanto você mantém seu zíper aí, se ele for maior também. Já costurei todo pelo meu avesso, olha como ele fica já vai dando uma cara de perfeição aqui, de coisa bonita, né? Viro pro direito e para fazer o fechamento aqui, eu junto ainda direito com direito e passo uma costura. Faço isso dos dois lados, ele tem uma sobrinha de tecido aqui, né? Faço dos dois lados, passo essa costura para finalizar esse meu cos aqui na parte da frente. Então, vou aqui bem certinho onde termina o pertingal, onde termina a braguilha, para que ele fique bem caprichado. E depois aqui, ó, agora sim, tiro o meu zíper, posso tirar o excesso aqui de tecido, caso tenha sobrado. E quando eu virar para o direito aqui, ó, ele já começa a formar o meu cos perfeitinho pelo direito. Ó, arrumo bem o cantinho aqui. E a gente vai dobrar aqui agora para alfinetar tudo, deixar ele no formato certo para a gente poder rebater e finalizar a nossa parte do cos. Então, ó, rebati não, né? Alfinetei todo, dobrei, pode passar com ferro, para passar uma costura agora, finalizando, enfim, o nosso cos, deixando ele bem bonitinho, bem caprichado, bem como deve ser, né? Olhando pelo direito é mais fácil de você fazer, se ele tiver todo alfinetadinho como tá o meu, ele fica perfeito, né? Vai seguindo como referência essa costura que a gente consegue enxergar um pouquinho ali por baixo, porque isso garante que o avesso e o direito fiquem perfeitos iguais. Agora, para o punho da nossa perna, né? Eu dobro no meio, passo uma costura de um lado e do outro também, deixando 1 centímetrozinho aberto ali, não passo a costura até o final, tá vendo? Deixo 1 centímetrozinho aberto dos dois lados, isso vai facilitar eu prender esse meu punho depois. Então, eu venho pelo avesso. Tá vendo? Ó, tá vendo que eu não costurei até o final? Viro pro direito aqui, ó, todo, ajeito os cantinhos. E aqui, ó, que eu não costurei até o final, justamente porque ele encaixa aqui agora, assim, perfeitinho. E eu vou alfinetar o meu cos ao redor, meu punho nesse caso, né? Ao redor de toda essa parte da perna. Abro a costura aqui, ó, para que ela fique bem bonitinha, bem distribuída. Pelo avesso eu estou alfinetando, justamente para virar pro direito depois e poder fazer esse acabamento, né? Do mesmo jeito que a gente fez o cos, a gente vai virar, dobrar, passar com ferro, alfinetar, porque fica muito mais fácil. Só que tem uma coisa, ele fica maior, né? Justamente para a gente poder depois pregar o nosso botão e dar aquele detalhe. Então, costuro aqui pelo avesso, esse meu punho, bem caprichadinho. Vou costurando até o final. Depois, quando eu virar, ó, tá aqui pelo avesso. Olha que lindo o avesso. Quando eu virar para o direito, agora eu vou dobrando aqui, do mesmo jeito que a gente fez a parte de cima, né? Alfinetei tudo, ele fica maiorzinho aqui mesmo, que é justamente depois para fazer o fechamento aqui na parte de baixo da perna. E aí agora passo uma costura. Lembrando que esses moldes, eles são exclusivos para quem é assinante da Escola de Costurar. Aqui no box de informações tem o link, nós estamos na série de calças. Então, toda semana você vai receber o molde de uma calça diferente. São 4 peças, né, de calça, se você for assinante. E olha aqui, agora eu vou fazer a casinha de botão. A máquina faz esse casador automático, né? Então, eu marquei ali onde vai ficar minha casinha de botão e deixo a máquina fazer o trabalho dela. Depois é só abrir a casinha, pregar o botão com muito capricho, terminar a minha peça. Vai 3 botões, 2 na parte de baixo da perna e 1 depois do zíper, né, no cos também. Então, faço essas 3 casinhas. Eu gosto de abrir ela com a tesoura, assim, ó. Abro aqui bonitinho com capricho, para os 2 lados, vejo se meu botão tá passando. Muito importante, né, que a casinha seja funcional. E aí, sim, vou pregar o meu botão. Marco aqui onde vai o botão, quando ela estiver fechadinha, né? Marco aqui e vou pregar o meu botão na peça. Faço isso nas 2 partes do punho aqui e faço também no meu cos, naquela parte de cima. Olha que botão mais lindo. Como são só 3 botões, dá pra fazer esse capricho. Vocês vão ver que eu só tinha 2 botões desse bonito. No meu cos vai ficar um outro botão, mas depois que eu for no armarinho comprar, eu quero comprar um desse pra fazer os 3 botões ficarem iguaizinhos. E aí, arremata o botão
para que ele fique bem caprichado, não caia, fique uma peça super profissional. E ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá basicamente pronta. Olha como fica o bolso, olha como fica essa prega, o botão, aqui o nosso punho. É uma calça fácil de fazer se você tiver o molde profissional que tem dentro da escola de costurar. Então, você não precisa se preocupar em modelar, ela já está prontinha em formato profissional. Aqui no box de informações tem o link, se você quiser conhecer mais sobre a escola de costurar. Mas eu vou fazer um passante aqui agora, porque eu acho que essa calça combina muito com o cinto. Então, eu dobrei dessa forma que vocês viram, passei bem com o ferro. E agora eu vou costurar esse passante, passo um pesponto em cada lado desse passante para que ele fique realmente como é uma peça profissional, né? Então, ele vai ficar assim, ó. E aí, cortei com cerca de 9 centímetros aqui, poderia até ser um pouco menor se quisesse. E fiz 5 passantes como esse aqui para poder colocar na nossa calça. Coloquei 3 na parte das costas. Tá vendo? Eu vou colocar 2 na parte da frente aqui. Eu marco exatamente onde está aquele das costas, eu vou colocar esse da frente, dobro ele aqui em cima, passo uma costurinha aqui para prender e depois passo uma costurinha embaixo também. Como eu vou usar com um cinto mais largo que o cos, eu fiz um passante maior também. Então, passo a costurinha aqui agora, prendendo e a calça tá pronta. Ela ficou um arraso e ela é só a primeira calça dessa série. Se você gostou, me diga aí nos comentários. Pode deixar se tiver alguma dúvida aí. Se você não é associado da Escola de Costurar, o link está no box de informações. Um grande beijo e até a próxima!